pessoal, nós queremos saudar todos nessa noite e estamos felizes de poder estar transmitindo esse culto. E queremos convidar todos que se alegrem conosco, cantando a próxima música, Reina em Mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Como palavra de saudação, eu gostaria de trazer a vocês uma palavra que há um mês exatamente atrás, dia 3 de abril, que era o 16º dia da nossa quarentena, eu comecei a escrever um diário nessa quarentena. E nesse dia, era uma sexta-feira, um sol bonito como o sol de hoje, né? A minha cabeça estava com muitas preocupações, eu estava sentindo muitos medos, eu estava insegura com relação à questão da nossa saúde, da saúde da família. Clemes e eu estávamos trabalhando de casa já há 2 semanas e a preocupação era: será que semana que vem a gente vai ter que voltar ao escritório? Como é que vai ser? Clemes trabalha na Unimed, será que ele vai ter que ir até lá? E como é que a gente vai lidar com essa questão do vírus e trazer para dentro de casa ou não? Como é que isso ia ser? As empresas estavam falando de fechar suas portas, de demitir funcionários. Até o imposto de renda foi atrasado 2 meses para entrega, coisa que nunca tinha ouvido, né? Então, assim, eram notícias, eram coisas diferentes que vinham até o conhecimento da gente e que nesse dia estavam me deixando muito angustiada, muito preocupada. E é engraçado como Deus põe as coisas na frente da gente para a gente lembrar de novo de algumas coisas. E nesse dia, o Gotas de Orvalho dizia assim, trouxe meu diário, né? Anotei nele nesse dia a palavra do Gotas de Orvalho. É uma frase e a referência de um versículo bíblico, diz assim: mesmo que não enxerguemos a presença de Deus e nem ouçamos a sua voz, em Cristo Deus nos lembra de que não estamos sozinhos. E aí o versículo diz assim: porque você está triste, está assim tão triste a minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Salmo 42, 5. Que palavra, né? Quando chega assim, para mim chegou no momento onde eu estava muito angustiada, muito aflita com algumas coisas. E Deus me fez de novo lembrar que Ele está no controle das coisas, é Ele quem rege tudo e Ele está sabendo de tudo o que está acontecendo. Amém? Que você aí em casa, você possa também lembrar e ter essa certeza, né? De que o Senhor, Ele tem o controle de tudo nas mãos dEle. És meu pastor e nada faltará.
Às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como eu sou, e me amas como eu sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. E no quarto dia dessa quarentena em casa, era um domingo. Nesse domingo eu acordei cedo, porque não conseguia mais dormir, era 5:30 da manhã. Acordei, fui para trás de casa, sentei na cadeira de praia, levei minha Bíblia e o caderno que eu estava começando a escrever, meu diário do Covid, né? Estou chamando assim. E é engraçado, mas é curioso também, porque cada dia a gente vive coisas tão diferentes e sempre nesse tempo Deus consegue trazer coisas boas para a gente. E eu sei que eu sentei atrás de casa, na cadeira de praia, fiquei olhando ali, só tinha gramado, daí para cima tem o céu, o telhado da garagem, eu fiquei ali olhando, pensando na vida. De repente comecei a ver um passarinho, veio outro, e fiquei 1 hora e meia ali sentada, e pude observar que assim, nesse tempo ali atrás de casa, pelo menos umas 6 espécies de passarinhos apareceram ali. Um sabiá, um com um peito amarelo, um outro passarinho marrom com peito laranja. Outro dia o Clemens falou, é um João de Barro. Eu falei, legal. Então agora sei o que é um João de Barro presencialmente, né? E foi curioso, assim, que de poder admirar, de poder observar coisas tão pequenas. Um passarinho tão simples, tão pequeno, tão frágil, procurando comida no meio da grama que tinha sido aparada 2 dias atrás. Então, assim, isso me fez pensar quão grande é esse zelo de Deus por nós, quão grande é esse cuidado do Senhor na nossa vida, seja em casa, seja no trabalho, ou seja no hospital, passando por uma doença, ou estando saudável. Deus, ele é zeloso, ele tem prazer em cuidar de nós. E a próxima música que a gente vai cantar, ela fala dessa maravilha, né? De a gente se sentir maravilhado com as coisas que Deus tem feito, porque realmente são muito grandes as coisas de Deus. A gente olha, é tão simples, o passarinho está voando, mas inventa, né? Algo assim e faz funcionar. É só Deus para fazer. O ar que a gente respira, é só Deus quem pode nos dar e nos tirar. E Ele sabe a hora certa disso acontecer.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medi o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, o adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado acima dos céus. Que a gente possa fazer isso também através dessa música, adorando a Ele, adorando ao Senhor, nosso Salvador. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, só verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor.
nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Agora a gente queria se preparar para um momento de palavra e ter uma oração. Senhor, obrigado por mais esse dia que a gente pode estar em comunhão, mesmo que cada um em sua casa, e queria agradecer, porque o teu reino ele é maior que um lugar, é maior que aqui a meu, que um espaço físico, e que a gente pode ter esse momento agora. Queria também pedir pelo Hans, que o Senhor possa colocar as palavras certas na boca, no coração dele, e também nos preparar para também ser tocados por ela. Amém. Amém. Olá pessoal, boa noite ou bom dia. Agora eu já não sei mais o que eu digo, que horário você vai assistir o culto. Não está funcionando o microfone? Não? Então nós vamos pegar um daqui. Enfim, funcionando agora? Legal. Quantos desafios numa mesma noite? Como eu ia dizendo, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, eu não sei quando você vai agora assistir o culto. A gente sempre parte do princípio de que no horário das 19h30 estamos juntos e hoje para tratarmos da temática Um Novo Horizonte, uma nova perspectiva. E aí a gente já precisa vivenciar aquilo que é o novo. Ou seja, precisamos lidar com os novos desafios. Queremos uma nova perspectiva, queremos um novo horizonte. Tem muitas pessoas que dizem de que o mundo jamais será o mesmo depois desta pandemia. Mas muito vai depender da maneira como nós reagimos às mudanças. E de que forma você tem lidado com a nova rotina ou aquilo de novidade que você tem enfrentado. Eu quero compartilhar um pouco daquilo que não só nós temos vivido em casa, mas que está acontecendo em muitos lares. A realidade de que, de repente, a escola foi para dentro de casa e de que, além de toda a rotina normal, você precisa acompanhar os filhos nas atividades escolares. E uma das tarefas que um dos nossos filhos recebeu foi, a partir do estudo de ciências, acompanhar ao longo de 60 dias as fases da Lua, o seu desenvolvimento. E como a atividade é toda noite sair, olhar para o céu, contemplar e depois fazer o desenho correspondente no livro daquela noite. E numa daquelas noites, em meio a tantas atividades e ciências de uma das crianças, era mais uma, enquanto estávamos olhando para a lua brevemente, uma das nossas crianças disse assim: vamos sentar, olha que lua linda, vamos sentar e vamos admirar, e vamos sentar juntinho aqui no pátio e admirar a lua. E eu parei para pensar, quão pouco eu sento para contemplar a lua, quão pouco eu paro para olhar para o horizonte, como eu tiro pouco tempo para observar a beleza da própria criação, da própria natureza. E por quê? Por que corremos tanto? Queremos uma boa perspectiva da vida, queremos um novo olhar, mas será que nós estamos abertos para desacelerarmos? Nesse mês nós vamos ter essa temática geral, um novo horizonte. E longe de qualquer pretensão de trazermos uma receita pronta ou apontarmos para um texto bíblico e dizer está ali a resposta, mas queremos compartilhar alguns princípios que podem nos ajudar, que podem te ajudar a refletir ou a ver o futuro numa nova perspectiva, a partir
de um novo horizonte que podemos ir construindo aos poucos a partir daquilo que Deus também nos possibilitou. Enfim, e para isso, na noite de hoje, eu quero convidar você para refletirmos o desacelerar. E nós já tivemos que praticar isso. Você não faz ideia como a gente fica aqui um pouco antes da gravação, com o pessoal do louvor, com o pessoal da técnica, e faltam 10 minutos, faltam 5 minutos. E hoje, quando faltava 6, o segundo link criado para esse culto ao vivo, que era a intenção, simplesmente disse que a internet não estava funcionando e oscilou muito no final de tarde de hoje e perdemos o sinal. E aí? Fomos convidados a desacelerarmos, a desistirmos de mais uma live, a desistirmos, a abrirmos mão de uma vida frenética corrida e nos reavermos com uma gravação. E espero que você não desistiu, e que bom se você está ouvindo, é porque você está junto. E eu quero convidar você para vermos nessa perspectiva do desacelerar uma história de um encontro de Jesus com duas amigas, duas irmãs. Talvez você já leu essa história algumas vezes. Ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, no finalzinho. Você pode abrir aí sua Bíblia ou acessá-la no seu celular, enfim. Lucas 10, a partir do versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Eu ando inquieto, mesmo que num perímetro mais limitado agora, e preocupado com muitas coisas. E você? E Jesus continua a dizer: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte. E esta, a boa parte, não lhe será tirada. Eu quero bem diretamente fazer uma pergunta para você. A Simone falou aqui do seu período de quarentena. Achei muito legal que ela tem o desafio aí de redigir o diário. Isso já é um convite à reflexão. Mas em que momento você parou nessa quarentena para refletir, para reavaliar? Ou parou para assentar-se aos pés de Jesus? Escolher a boa parte. Sabe por que nós não fazemos? Eu leio mais uma vez o versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. E eu quero observar essas duas palavras, inquieta e preocupada. A ideia de inquietação é a ideia no texto mais próximo do original, que a gente tem acesso à língua grega, é a ideia de inquietação ou agitação da mente. Para depois vir a preocupação, que é o passar da mente para a ação, aquilo que a gente faz devido à inquietação que inicia na nossa mente. Quero convidar você a refletir. Se a inquietação começa aqui, a desaceleração também começa na mudança de mente, na maneira como lidamos com o momento que estamos vivendo. Como você tem observado a sua própria reflexão? Como você tem observado a si mesmo dentro da agitação atual?
Eu li uma reportagem que fala da infoxicação. A gente está falando tanto em intoxicação ou infecção e cuidados com a saúde física. Mas essa reportagem ela falava da saúde mental. A infoxicação é um termo criado por um físico espanhol, Cornella, na década de 90, ele criou esse termo, que designa o excesso de informação não digerida que recebemos. Isso tem algo a ver contigo? Comigo tem. Infoxicação é resultado do excesso de informação que recebemos e que não damos conta de digerir. Quais são as consequências desse excesso de informação? Ele causa dispersão, perdemos o foco, ansiedade e estresse. E geralmente nós lidamos daí com essas consequências, mas não com aquilo que o causa. Por isso eu quero convidar você hoje à noite a aproveitar a reflexão que Jesus convidou Marta a fazer em relação à sua vida agitada. E olha que Marta não tinha WhatsApp nem Face, senão imagina o turbilhão que essa mulher estaria. Infoxicação causa ansiedade. Obviamente não é a única causa de ansiedade. E a partir disso, um instituto chamado, não Deus Me Livre, mas Deus Me Lives, ele fez a seguinte pesquisa sobre as lives na atualidade. Olha que interessante, nos foi podada a live de hoje à noite. Ele fez a seguinte pesquisa sobre esse momento desde o início do período de quarentena, desde do start do isolamento, que o número de lives, você sabe, né, sejam lives pelo Instagram, pelo Face, ou qual rede social for, aumentou consideravelmente. Todo mundo está fazendo live ou assistindo. Muitas pessoas estão fazendo cursos online e é bom que você saiba aproveitar bem o seu tempo. Mas essa pesquisa constatou que dos que assistem às lives, a maioria reclama que o conteúdo é fraco, ou ainda que a preocupação das lives que assistem está com a venda de um produto. Apenas dos pesquisados, apenas 15,4% dos entrevistados falaram que estão aproveitando o período de isolamento para desacelerar. 15% está aproveitando o período para desacelerar. E você faz parte desses 15%? Ou você acha que você tem que aproveitar todas as oportunidades que te são colocadas agora, porque depois... Sim, depois eu também não sei como vai ser. Mas... o que tudo é necessário daquilo que temos ocupado a nossa mente no período em que vivemos? Sim, para um novo horizonte, eu preciso ter novos começos, que precisam partir de uma boa reflexão. Eu leio mais uma vez o versículo 42 do texto de Lucas, quando Jesus diz: pouco é necessário. Na verdade, uma só coisa. E aí Jesus encara a Maria de uma forma bem diferente do que a Marta. Marta via na Maria uma preguiçosa. E Jesus percebeu na Maria aquela que soube escolher a boa parte. Aquela que ninguém pode tirar. Enfim, a orientação de Jesus está a partir do desacelerar. O desacelerar é aquilo que vai me permitir avaliar a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês uma frase que eu encontrei nesse... Aliás, esse livro aqui ele é fantástico para desacelerar. Não sei se tem como dar zoom, enxergar, mas enfim, se você quer a orientação, eu passo para você, faça contato comigo. O nome do livro é O Maravilhoso e Bom Deus. E um capítulo dele especificamente fala sobre desacelerar. E ali tem uma citação de um autor chamado Robert Barron, que diz o seguinte: a parte mais profunda da alma gosta de ir devagar.
já que ela procura saborear mais do que conquistar. Nós estamos desacelerando, né? Então eu leio de novo para você. A parte mais profunda da alma gosta de ir devagar, já que ela procura saborear mais do que conquistar. E nós estamos num momento preocupados com a economia onde precisa se conquistar, precisa se ser melhor do que o outro. A citação de Barron continua, ele diz: ela, a alma, quer descansar e contemplar o bem, mais do que sair apressadamente para outro lugar. Fecha aspas dessa citação. E aqui vem o convite para desacelerar. Sem tantas redes sociais. Para desacelerar. Sem distrações, sem estímulos constantes, ou até aqueles anestesiantes que usamos para não olharmos para o mais profundo de nós mesmos. É uma oportunidade agora. Sem viagens, sem tanto acesso a compras, passeios. É uma grande chance. O problema é se nós simplesmente transferimos a aceleração real para a virtual. Aí nós perdemos a oportunidade. Oportunidade que eu creio que está aí para todos nós. Mas Hans e tal, sim. Eu sei de tudo que a gente tem que fazer. Tem pessoas que o isolamento trouxe bem mais trabalho do que antes. E para a maioria de nós traz vários desafios consigo. Além da interrogação e da dúvida quanto ao futuro. Mas agora é a oportunidade. Porque se você não desacelerar e for sincero consigo mesmo, você nunca vai entender por que você estava correndo até agora. E essa reflexão sobre o seu jeito de viver até o isolamento, só você mesmo pode fazer. Esse não é um pensamento que cai pronto, ou que eu posso lhe dizer, ou que Deus vai nos transmitir num versículo. Deus vai nos convidar à reflexão. Vamos permitir? Vamos aceitar o convite que Jesus fez para Marta? Pois bem, desacelere. E aí o convite é: uma coisa só é necessária. O cristão, e vamos encarar obviamente nessa perspectiva, que desacelerou a convite do seu mestre, que parou de espernear, ele vai ter a coragem de contemplar Jesus. Maria estava quedada, abaixada, ajoelhada aos pés de Jesus para ouvi-lo. E Marta correndo. Eu já me flagrei tantas vezes como Marta. Sim, porque o espírito de Marta é aquele que acha que eu tenho que correr, inclusive para Jesus. Marta estava correndo para querer servir a Jesus. Mas se você continua na lógica dos textos bíblicos, e eu quero convidar você a pular de um evangelho para o outro, saímos de Lucas, nós vamos para João, capítulo 11, em que Jesus tem mais um encontro com essas irmãs. Num primeiro momento só com Marta. Eu tenho a impressão que a Marta aprendeu alguma coisa. Em João 11, o encontro ele se dá 4 dias depois da morte do irmão dessas mulheres. 4 dias depois do falecimento de Lázaro. Eu leio João 11 a partir do versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela expressa. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E isso me parece alguém que já cresceu na caminhada com Jesus.
uma certa tristeza. Por que você não veio antes, Jesus? Mas ao mesmo tempo que a tristeza, a convicção. Sim, Jesus, eu sei, tudo que você pedir a Deus, Ele vai te conceder. E aí Jesus começa a falar da ressurreição, e ele diz, versículo 23, teu irmão vai ressurgir. E a Marta responde, sim, eu sei que vai ressurgir na ressurreição, no último dia. Ou seja, me parece que a Marta já havia agora silenciado muitas vezes aos pés de Jesus. Ela era alguém que estava vivendo a dor do luto, da perda do seu irmão, e mesmo assim estava sendo fortalecida na esperança futura da ressurreição. E Jesus aproveita e diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo. Isso é uma leitura bem pessoal minha, mas eu tenho a impressão que a Marta aprendeu, com o passar do tempo, a lição que Jesus lhe deixou. Marta, Marta, uma coisa só importa, aquilo que ninguém pode tirar de ti, nem mesmo a tua tristeza, nem mesmo a limitação, nem mesmo a morte do teu irmão, nenhuma notícia ruim, e isso eu quero dizer para você, nem Covid, nem crise econômica, nem seja o que for, pode tirar aquilo que nós recebemos de estarmos aquietados aos pés do Senhor Jesus. E por isso essa Marta, ela está agora segura, apesar de triste. Ela perdeu o irmão, mas ela não perdeu o chão. Talvez você perdeu o emprego, talvez você perdeu uma oportunidade, talvez você perdeu uma chance de crescer, talvez você precisou regredir na carreira, talvez você perdeu a proximidade de alguns amigos, alguns colegas, eu não sei o que tudo você perdeu. Mas se Jesus era aquele diante de quem você sempre se aquietava, você não perdeu o chão. Você pode ter perdido tudo, mas Jesus é o teu chão. No caso da Marta foi assim, mesmo com a morte do seu irmão. E por isso, voltando para Lucas 10, onde a orientação de Jesus está em desacelera, busca o principal. Sim, busca aquilo que é de valor eterno, isso é o principal. A palavra que só Jesus pode nos dar. Quando ele diz, uma coisa só importa, uma coisa só é necessária, e esta ninguém tira. E a partir disso vem o terceiro aspecto, saber priorizar. E com esse aspecto eu quero concluir. Aquele que tem o principal, a partir do aquietar-se diante de Jesus, ele consegue reorganizar o restante da sua vida. Se Deus agora te deu a oportunidade de desacelerar, então resgata em primeiro lugar o principal, o aquietar-se na presença de Jesus. E a partir disso, priorize os demais aspectos da sua vida. Permita perguntas bem pessoais, sem pressa de responder. Será que eu tenho investido bem o meu tempo até aqui? Será que eu tenho priorizado mais tarefas ou pessoas? E se pessoas, será que eu tenho priorizado as pessoas certas? Será que eu tenho investido os recursos que Deus me confiou da forma certa? Sim. Momento em que a gente precisa repensar a microeconomia dentro de casa, é momento de oportunidade de avaliar de fato o que é prioridade. Mas reavalie também o seu servir a Deus e servir ao próximo que sempre está conectado. Será que eu investi o meu tempo naquilo que eu fazia até aqui da forma adequada? E aquilo que eu fazia, por que eu fazia? Fazia mesmo por amor? Fazia por gratidão?
Ou fazia de tal forma como Marta, que andava agitada, fazia para Jesus, mas se alguém lhe perguntasse quem é Jesus na sua vida, ela, quem sabe, só poderia dizer até aquele encontro, bem, é aquele para quem eu faço tudo. Mas quem ele é? Essa é a reflexão a qual esse texto me traz. Priorize. Qual live de fato vale a pena? Qual série na Netflix ou quanto tempo investido? Qual bom livro você tem buscado nesse período? O que você tem permitido cativar o seu coração e a sua mente nesse momento que pode ser de reavaliação como nunca na sua vida? Sabe, em alguns momentos eu tenho a oportunidade de estar no Hospital Dona Helena como voluntário, na equipe da pastora Mike, para momentos de oração, isso obviamente antes da pandemia, agora já faz um bom tempo que eu não entro no hospital. Mas ali sempre ficava evidente para mim que as pessoas que estavam internadas ou acompanhavam pessoas internadas, além de toda a dificuldade, tinham uma grande oportunidade: reavaliar. E de repente, todos nós, sem precisarmos estar internados, também aqueles que estão, podemos reavaliar, porque a vida foi tirada do seu rumo normal. E se você reavaliar, você tem a chance de construir novos horizontes, de buscar aquilo que Deus quer que de fato você priorize na sua vida. Descubra o horizonte que Deus tem para você. Ouse desacelerar, avaliar e priorizar. Quero convidar a Simone, o Tiago. Obrigado que vocês podem estar aí conosco nesse momento. E eles nos convidam para uma canção. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência e frutificará a tua presença. Como um bom perfume, meus filhos irão e não perfumar
casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Enfim, muito obrigado pela paciência de vocês que estão junto aí, de fato, toparam mudar o horário, né? E nos acompanhar aí em outro momento. E eu quero dizer que a gente é muito grato por toda a comunidade, porque temos percebido de diferentes formas como as pessoas têm interagido nos meios de comunicação que nos são possíveis. E aí também é uma forma de priorizarmos, não é? De valorizarmos os nossos relacionamentos e aproveitarmos os canais de comunicação para esse fim. E também queremos dizer, em nome da coordenação, esse seria um domingo em que eu chamaria o tesoureiro para dar um retorno para vocês e dizer, pelo que ele passou para mim, dizendo assim, olha, a gente percebe que a comunidade está junto, também na sua contribuição financeira, apesar dos desafios. Somos honestos e dizemos para vocês de que, pelo que o tesoureiro passou, deu para sentir uma diferença de março para abril. Obviamente, já estamos vivendo esse momento de crise, de princípios de crise econômica, mas temos percebido que as pessoas também buscam pela fidelidade dentro daquilo que Deus lhe possibilitou. E se você, na comunidade, ou a partir de contatos que tem, está passando por necessidades, por favor, faça contato também. A gente tem visto uma movimentação bem bacana durante a semana, o pessoal trazendo aqui ofertas e também a gente podendo encaminhar aqueles que precisam, tá certo? E eu quero convidar você também, ou colocar à disposição o contato de WhatsApp, o meu número. A gente tem tido muitos diálogos por WhatsApp, alguns por ligação, e também presenciais com os devidos cuidados da distância e usando máscara, você sabe que também são possíveis. Então tenha liberdade de fazer contato no meu número, que é o 99997 3041. Estamos juntos, apesar do afastamento social, mas vivemos na perspectiva da presença e da bondade do Senhor Jesus. Quero convidar você ainda para uma palavra de oração final, e vamos hoje orar o Pai Nosso. Eu convido vocês que estão aqui, né? Estamos em 5 aí, o Zig, o Timóteo, que são a equipe técnica de hoje, e o Tiago e a Simone. Vamos orar junto, e nessa oração a gente envolve tudo aquilo que é importante para as nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, dê a sua paz e dê a você coragem para desacelerar e reavaliar também a sua vida. Até mais, abençoada semana. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as